Boa noite, nós estamos muito felizes de estar mais um dia na sua casa. Nós estamos orando para que esse momento acabe logo, mas enquanto isso, nós queremos te abençoar com mais o culto. Nós temos a certeza de que o Espírito Santo vai te visitar onde você estiver. Então eu te peço que você feche os teus olhos nesse momento, se concentre na presença do Senhor. Amém? Senhor, nós nos achegamos na tua presença, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu venha estar conosco nesse culto, Jesus. Te pedimos que tu conduza, Pai, essa noite. Espírito Santo, eu te peço que tu visite cada pessoa que está escutando essa palavra, Pai. Que tu possa visitar o coração dela, Jesus. E que, Pai, ela comece a experimentar da tua bondade, da tua fidelidade, Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que tu nos toque essa noite, Deus, com teu fogo. Em nome do Senhor Jesus, vem ser presente aqui, Pai. Muitas
mais uma vez nós estamos aqui querendo te abençoar aí na sua casa. Como a Laura falou, nós estamos orando para que logo nós possamos estar juntos fisicamente, mas enquanto isso não acontece, nós queremos te abençoar. E eu espero que essa palavra seja abençoadora na tua vida, assim como ela foi na minha, quando Deus falou comigo. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e te pedimos, Senhor Deus, que Tu venha falar o nosso coração, Deus. Senhor, te pedimos que Tu venha fazer viva, Senhor, esta palavra que nós vamos meditar, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que ela possa gerar frutos no nosso coração, Deus, e na nossa vida, Senhor. Que aonde os meus irmãos estiverem, Senhor, eles possam ser abençoados, Senhor Jesus, e alcançados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem um plano para a humanidade e nós fazemos parte desse plano. Deus tem um plano para esse mundo e nós, o corpo de Cristo, nós fizemos parte desse plano. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero te pedir que você abra em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9. 1 Coríntios 3, 9. Diz assim o texto: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Cooperador quer dizer alguém que opera junto, alguém que colabora, alguém que de alguma forma colabora para que algum objetivo seja atingido. E nós, a palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, nesse plano que Deus tem para a humanidade, nós, como corpo de Cristo, cada um de nós, eu e você, nós temos um lugar nesse plano. Nós temos uma missão, nós podemos cooperar para que aquele objetivo seja atingido. É como num time de futebol, numa equipe de trabalho. Todos trabalham juntos e todos querem o mesmo objetivo. Todos colaboram para aquele mesmo objetivo. Mas qual será que é o plano de Deus? Qual será que é o plano de Deus para a humanidade? O fato de nós sermos cooperadores com Cristo não tem a ver com uma necessidade que Deus tem. Tem a ver com a graça e com a misericórdia de Deus de nos permitir participar desse plano. Pensa que coisa grandiosa é. Deus tem um plano para a humanidade e eu e você podemos participar para que esse plano se cumpra. Mas será que Deus precisa de nós? Será que Deus de alguma forma necessita de algo que nós podemos oferecer? Deus é todo poderoso e Ele pode todas as coisas. Mas Ele escolheu nos colocar como colaboradores dEle. Ele escolheu nos colocar juntos nesse plano. Não nos deixar de lado e simplesmente Ele cumpriu o plano. Mas nós podemos colaborar com esse plano. Mas qual seria o plano, então, que Deus tem para com a humanidade? Em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus para a humanidade é que nenhum se perca. O plano de Deus para a humanidade é que nós tenhamos vida eterna. E para que nós não pereçamos numa eternidade longe dele. Esse é o plano de Deus para a humanidade. E eu e você podemos colaborar para que esse plano seja estabelecido aqui nessa terra. Deus poderia fazer com que as pessoas conhecessem a Ele sem a nossa ajuda. Deus tem uma legião de anjos ao serviço dele. Ele poderia usar todos os anjos para fazer isso. Mas Deus deu uma coisa para o ser humano que é chamada de livre-arbítrio. E Deus jamais vai ir contra a palavra dele. Se nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher, aceitar ou não ter uma vida com ele.
Tem um livro, tem um filme que muitas pessoas assistiram, que é A Cabana, e eu lembro de uma cena que onde Jesus, Deus e o Espírito Santo são representados por 3 pessoas. E essas 3 pessoas começam a interagir com o personagem do filme. E tem um momento que Jesus, então, que é um homem, ele é pescador e ele fala então pro personagem que ele está há muitos dias tentando pegar um peixe maior. E aí esse homem fala para ele assim, por que tu não manda ele morder a isca? Seria muito mais simples e muito mais fácil. E aí Jesus fala, mas aí não teria graça. Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele jamais vai ir contra a palavra dele. Diferente do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, que entra sem pedir licença, Deus, Ele jamais vai passar por cima da nossa vontade. Mas nós, como corpo de Cristo, podemos ajudar as pessoas a escolherem a Jesus, a optarem por ter uma vida com Jesus. Mas de que forma nós podemos cooperar? Como nós poderíamos cooperar e ajudar no plano de Deus? Abra aí a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 3, no capítulo 3. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, a partir do versículo 1, diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Esse texto fala que nós somos cartas vivas. A carta, ela transmite uma mensagem. Ela sempre vai ter um destinatário e uma mensagem que ela quer transmitir. E esse texto fala que nós somos como se fôssemos cartas vivas, que Deus escreveu e que vai poder ser lida por todas as pessoas. Pense em quantas pessoas passam por você durante o dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai para o trabalho, para a escola, para a faculdade, depois você volta. Com quantas pessoas nós nos relacionamos durante o dia? Sua família, seus vizinhos, seus amigos. Será que todos eles conhecem a Jesus? Será que todos eles têm acesso à palavra? Provavelmente não. Provavelmente muitos deles, ou a maioria deles, nunca leram a Bíblia e nunca tiveram acesso à palavra. Mas eles vão poder experimentar o amor de Deus através da nossa vida, através do nosso proceder, através daquilo que nós fazemos e que nós dizemos. Muitas vezes a gente acha que para cooperar com o plano de Deus, para pregar o Evangelho, nós temos que ser um pregador, ou temos que ter algum cargo na igreja, ou em algum ministério. Mas com a nossa vida, na nossa própria casa, na nossa própria família, nós podemos influenciar. Nós podemos influenciar as pessoas a conhecerem a Jesus. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos a única expressão do amor de Deus que essas pessoas vão experimentar. Talvez a maioria delas nunca vai ir a uma igreja, até por preconceito. Talvez muitas delas nunca vão ouvir falar de Jesus abertamente, mas elas vão poder experimentar o que Jesus fez e faz na nossa vida, e elas vão poder conhecer o amor de Deus
através da nossa vida. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas, que somos lidos por todos. E não é assim? Nós, como cristãos, não estamos sendo observados o tempo todo. A palavra diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. E é verdade, em todo momento nós somos, muitas vezes, até analisados, muitas vezes observados. E isso mostra que as pessoas estão lendo na nossa vida aquilo que Deus escreveu, a mensagem que Deus gravou no nosso coração. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos pregando para essas pessoas, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. De alguma forma, elas estão lendo na nossa vida o amor de Deus. Mas que tipo de mensagem nós queremos passar para essas pessoas? Qual é o tipo de mensagem que nós queremos transmitir? A palavra diz ali no versículo 2 que nós somos conhecidos de todos os homens. A nossa vida, ela é conhecida e a nossa vida é lida por todos os homens. Mas será que eles percebem só aquilo que é o exterior? As pessoas que convivem conosco, elas vão perceber muito mais do que o exterior. Elas vão perceber o nosso caráter. O nosso caráter, ele vai revelar quem Jesus é. O significado da palavra caráter quer dizer estampa, marca, sinal. É o que a pessoa é por baixo da personalidade dela. E ele é desenvolvido ao longo do tempo. Muitas vezes a gente confunde caráter com personalidade. Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Caráter é aquilo que realmente nós somos. Os nossos valores, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. E ele muitas vezes é percebido ao longo do tempo. Nós até podemos disfarçar por um tempinho, mas quem convive conosco, quem nos conhece, vai conhecer o nosso caráter. E a palavra diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós, quando fomos formados, o homem quando foi formado, ele recebeu o caráter de Deus, porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Cristo. Mas com o pecado ele perdeu isso. E a palavra diz que nós já nascemos em pecado. Mas quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, o sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos faz retornar. Ele nos devolve esse caráter. E esse caráter, então, de Deus começa a ser formado em nós e começa a ser desenvolvido em nós. A nossa maneira de agir revela o nosso caráter. E ela revela se nós estamos andando com Cristo ou não. Ela revela se nós temos comunhão com o Espírito Santo ou não. O nosso proceder diante das pessoas pode abrir ou fechar portas para que Jesus possa entrar. Isso é muito sério, irmãos. Muitas vezes nós pensamos, se eu não tiver uma vida totalmente reta, eu só não vou estar cooperando com Cristo. Não, é muito mais sério do que isso. Além de não cooperar com o plano de Deus, nós estamos prejudicando o plano de Deus. Nós podemos estar fechando uma porta que não vai poder ser aberta. Eu lembro de um testemunho da minha mãe já é falecida, mas há muitos anos atrás, quando ela não conhecia Jesus ainda, ela foi visitar uma amiga que tinha se convertido. E na casa dessa amiga tinha uma senhora que era da igreja. E essa senhora começou a conversar com ela e foi muito dura com ela. Ela disse assim, se a senhora não se converter, se a senhora não entregar a sua vida para Jesus, a senhora vai para o inferno. Ela foi direta assim com a minha mãe. Essa palavra, apesar de não ser nenhuma mentira, porque a minha mãe não conhecia Jesus, ela estava falando a verdade, mas a maneira com que foi dito, essa palavra fechou totalmente as portas do Evangelho para minha mãe. E nós tivemos que orar durante 10 anos para que ela mudasse a maneira de ver. Então, nós, com a nossa forma de agir, com as coisas que nós falamos, nós podemos abrir ou fechar as portas para Jesus.
Nós podemos estar colaborando ou nós podemos estar prejudicando o plano de Deus. Toda vez que nós temos aquele peixinho no nosso carro e nós somos imprudentes no trânsito e nós fazemos coisas erradas e damos um mau testemunho, nós estamos sujando o nome de Jesus. Toda vez que as pessoas sabem que nós somos cristãos e não temos um proceder digno daquilo que Jesus faria, não somos parecidos com Jesus, nós estamos comprometendo o nome de Jesus. Aí talvez a gente possa pensar assim, mas eu não sou perfeita, nós somos cristãos, mas não somos perfeitos. Sim, nós não somos perfeitos. Mas a palavra nos mostra como nós podemos ser capacitados para isso. Em Efésios 1:13, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, a palavra diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. E esse selo, essa marca, é aquele caráter que nós falamos, que é a marca, que é a estampa. Esse selo é a marca de Jesus que é colocado na nossa vida. Então não existe maneira de nós sermos capacitados a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Nós só somos capacitados a viver uma vida digna, uma vida conforme Jesus viveria, se nós formos cheios do Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Nós vamos ler o 16 até o 18 e depois do 22 até o 25. Ali fala dos frutos do Espírito. Esse capítulo de Gálatas 5 fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Então, a partir do versículo 16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então aqui esse texto nos diz que a nossa carne sempre vai militar, sempre vai lutar contra o nosso espírito. As coisas que o nosso espírito quer, as coisas que Deus quer de nós, não são as coisas que a nossa carne quer. A nossa carne muitas vezes vai querer se irar, muitas vezes ela vai querer responder rispidamente, ela vai querer responder na mesma moeda, mas o nosso espírito, o fruto do espírito que está em nós, ele vai nos dar paciência, ele vai nos dar domínio próprio, ele vai nos dar bondade, ele vai nos dar todas essas coisas. E se nós temos esse fruto desenvolvido em nós, nós vamos ser capacitados por Deus para sermos cooperadores com Ele na sua obra. E esse texto ainda diz, se vivemos pelo Espírito, andamos também por Ele. Todas as vezes que nós alimentamos o nosso Espírito, que nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, os frutos do Espírito vão ser acrescentados. O fruto do Espírito vai ser acrescentado na nossa vida. E todos nós sabemos aqueles frutos que nós mais precisamos. Quando nós lemos aqui os frutos do Espírito, todos nós sabemos aqueles que nós mais precisamos, aqueles que nós temos mais dificuldade de poder ter. E eu vejo que muitas vezes na igreja nós damos muita importância para os dons e pouca importância para o fruto do Espírito. Não que os dons não sejam importantes, os dons são extremamente importantes para que a obra de Deus cresça como ferramenta para a edificação do corpo de Cristo. Mas, de uma forma geral, não são os dons que as pessoas vão perceber em nós, mas é o fruto do Espírito, é o nosso caráter que elas vão perceber.
Muitas pessoas podem vir até Jesus através de uma cura, através de uma oração, através de uma palavra de revelação, que são os dons. Isso é verdade. Mas uma pessoa só vai deixar que eu ore por ela, só vai ouvir o que eu tenho para dizer, se ela tiver confiança em mim e se ela enxergar na minha vida algo que condiz com aquilo que a palavra diz. Então, de qualquer forma, o fruto do Espírito é a maior arma que nós temos para poder cooperar com Deus nesse plano de salvação que Ele tem. O fruto do Espírito é o que vai nos capacitar a poder sermos exemplos de Cristo, imitadores de Cristo. Paulo já dizia, né? Sede imitadores de Cristo como eu sou. Ele imitava Jesus. E nós também temos que imitar Jesus. Pensar no que Jesus faria, como Jesus responderia em determinada situação, como Jesus agiria. Essa é a carta que nós precisamos mostrar para as pessoas. Essa é a carta que as pessoas precisam ler na nossa vida. E todos os dias, dia após dia, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder nos transmitir a mensagem que Jesus quer que nós transmitamos às pessoas. Para que nós possamos colaborar com Cristo, cooperar com Deus nessa obra e nos alegrar com Ele quando uma vida é salva, quando uma vida é liberta. É na nossa vida que vai começar isso. E muitas vezes é na nossa própria casa, na nossa própria família que começa isso. Então que o Senhor possa nos abençoar, possa nos ajudar a buscar o fruto do Espírito, a buscar as coisas que vêm do alto, a termos e a desenvolvermos o caráter de Jesus na nossa vida. Em todas as coisas, em todas as situações, nos mínimos detalhes, nas coisas menores do nosso dia a dia. Que nós possamos de fato ser cooperadores de Cristo e não atrapalhar a obra de Jesus nessa terra. Que Jesus possa nos capacitar. Feche os teus olhos, eu quero ainda orar por você. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito, Senhor Jesus, venha nos capacitar a poder espelharmos, Senhor Jesus, o teu caráter, Deus. Podermos, Senhor Jesus, fazer com que as pessoas leiam na nossa vida, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer transmitir, a mensagem do Evangelho que o Senhor quer transmitir, Deus. Nos ajuda a sermos parecidos contigo, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os ambientes onde nós estivermos, Senhor. Que as pessoas possam ler a mensagem do Evangelho através da nossa vida e possam experimentar o teu amor, Senhor, através de cada um de nós, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, a podermos entender, Deus, a grandeza que é podermos colaborar contigo, Senhor, nesse plano de salvação, Senhor, que tu tens para todas as pessoas, Pai. Porque a tua vontade é que nenhum se perca, Deus, mas que todos possam ter a vida eterna, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, em nome de Jesus.